Rafaela conectar. Boa noite, mocinha. Boa noite! Tudo beleza por aí? Tudo certo? Como é que vão as festas dos vizinhos? Tudo tranquilo? Gente, meus vizinhos estavam fazendo uma balada aqui, mas é domingo, né? Poxa, a gente tem que dar um desconto para eles, Difícil. né? É, aham. Mas pelo menos não vão nos atrapalhar agora. Não, eles ficaram acho que umas 5 músicas assim, bem animadas, e agora já Já deixaram a passou a gente adrenalina. bem, já Que pensou em legal. Vamos esperar mais um pouquinho, tá entrando muita gente ainda para a gente começar desde o começo, mas eu vou aproveitar, vou me apresentar. Eu acho que muita gente ainda não me viu, tá aparecendo um punhado de nome de pessoas que eu não vi por aqui ainda. Meu nome é Ricardo Seude, eu sou de Minas Gerais, sou de Ituiutaba, uma cidadezona desse tamanhozinho lá em Minas, e moro em Goiânia e tenho uma escola aqui junto com a minha esposa que se chama Centro Suzuki Goiânia. É uma escola Suzuki, nós temos aulas de violino, violão e devemos, com a ajuda de Deus, começar, ao que tudo indica, em agosto o programa Cici aqui com a minha querida Noemi. Noemi está aqui, top. E eu comecei a fazer algumas lives na semana, nossa, agora eu posso falar semana retrasada agora, né? Com algumas personalidades do mundo musical que eu sempre tive muita admiração. Comecei Fred Guerlin, Fábio, Luciano Huck, José Márcio, uma galera bem legal. E as coisas foram tomando algumas proporções muito legais em questões de elogios, as pessoas gostando do meu programa De Frente com Saúde. E a ideia é conversar com muita gente, especialmente relacionado ao mundo Suzuki, ao mundo de pedagogia, ou pessoas que possam ajudar as pessoas nesses momentos de que estamos em casa, sem fazer nada, e aí a ideia é colocar muita coisa boa na cabeça das pessoas, sair do mundo quarentena e ficar aqui tranquilamente falando de coisas boas. Então a gente já teve muitos assuntos. Hoje, até bom lembrar, eu acabei de colocar a live do Carmelo no YouTube. Depois eu vou colocar no meu Instagram para quem perdeu para assistir. Foi bem legal. Eu consegui salvar do José Márcio. Tive alguns problemas com áudio, mas estamos resolvendo. A minha equipe está resolvendo alguns problemas, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, com vocês, senhorita Rafaela Piratello, bem-vinda, comece se apresentando e vamos lá. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder falar desse assunto que quem me conhece sabe, eu sou realmente muito apaixonada por esse currículo e pela filosofia Suzuki, né? Na verdade, eu acho que para quem trabalha com Suzuki realmente é um grande divisor de águas, né? Então, vou explicar um pouco quem eu sou. Eu sou a Rafaela, sou professora de violino e professora de Suzuki Early Childhood Education, esse nome todo enorme. Ou se não, Educação Suzuki da Primeira Infância, se é que a gente pode traduzir assim. Mais para frente eu explico mais um pouquinho porque que inglês e já tem português. Muitas pessoas vêm perguntar, né? Ah, e aí, quando vai ter em português? Então, calma, gente. A gente vai chegar lá. Então, eu sou violinista, fiz bacharelado em violino, mas o bichinho da educação me pegou, assim, de uma maneira muito natural. Quando eu vi, eu já estava apaixonada por dar aula, né? E muito curiosa, eu fazia parte de um grupo Yahoo, nem sei mais se existe isso. Era aquelas listas de e-mail, Facebook, Orkut, na época não funcionava de outro jeito. Então eu estava numa dessas listas e surgiu lá curso de musicalização para bebês. Eu fiquei, como assim? Bebê tem aula? Bebê faz alguma coisa? E fui fazer esse curso, que é um curso que eu recomendo para todo mundo que nunca teve esse contato com o universo de gestantes e bebês, que foi o curso da Eni Parejo. Eu recomendo muito, uma pessoa muito querida na minha vida. Se não fosse por ela, eu acho que eu não estaria aqui. Então, agora pulando mais para a minha história Suzuki, em 2016 eu estava no curso de filosofia com a Shinobu e me apresentando, falei, dou aula para bebês. E a Shinobu falou, olha,
Suzuki também tem um curso para bebês, que é o Suzuki Early Childhood Education. Depois vai procurar, vai procurar saber o que que é. E eu fui procurar saber o que que era e fiquei muito curiosa. Nossa, gente, como será que é essa aula? E em 2017 fiz então o Stage 1, né, o nível 1, e fiquei muito impressionada, assim, na verdade, com o curso. Acho que a gente pode ir mais entrando agora nessa parte, né? O que que é esse curso? Então, eu separei, gente, eu falo muito, né? Então, eu tive que fazer Bem-vindo ao clube. eu tive que fazer um script aqui, gente, porque se deixar eu fico até amanhã falando. Então, eu começo introduzindo, né, o que que é o CICE, contando a história da Dorothy Jones, né, que é a professora que criou, junto com a sua filha Sharon, criou esse currículo. Então, a Dorothy, ela teacher trainer de piano, professora canadense, e numa conferência, eu tenho aqui a data, foi na conferência de 1972. Essa conferência é famosa porque Suzuki falou um negócio que deixou todo mundo meio besta. Alguém perguntou para Suzuki, quando, né, colocar as crianças para estudar? E ele falou, 9 meses antes dela nascer. E diz que do ato Suzuki, que todo mundo deu risada, achou esquisito. E 2 anos depois, numa conferência no Havaí, a Dorothy também estava nessa conferência, ela ouviu o Suzuki dizer assim, pessoal, eu estava errado. Aí todo mundo, ufa, estava errado. Aí Suzuki disse, na verdade, a criança tem que começar na aula de música 9 meses antes da mãe dela nascer. Isso pode parecer, gente, muito esquisito, mas eu tive a experiência de ver uma criança que teve aula 9 meses antes da mãe dela nascer. O que isso significa realmente de ver as gerações, né? Então, passa uma geração que estuda música desde a primeira infância, desde bebê, tem os primeiros anos e depois cresce no instrumento, que, sei lá, mude de carreira, né? Acho que para quem tá chegando agora e não sabe direito sobre o que se trata, a filosofia Suzuki, a nossa maior preocupação não é se essas crianças vão ser músicos profissionais, mas muitos deles viram e atingem graus excelentes. Mas essa não é a nossa maior preocupação. Então, essa criança vai, cresce, vira adolescente, sei lá, muda de carreira, e aí essa pessoa engravida e volta. E aí você vê o filho de essa geração que vira, né? Então, é isso que significa 9 meses antes da mãe nascer, né? Então, são as gerações que passam dentro desse ambiente que a gente sabe que é tão lindo, que permeia a filosofia Suzuki. Então, e depois, mais tarde, a Dorothy foi para o Japão e levou o filho dela. Deixa eu pegar o nome dele, né? David. David era aluno de violino e Suzuki ficou bem impressionado com David e começou a questionar a Dorothy o que ela fazia com ele. E a Dorothy era professora de escola, não sei dizer ao certo se era escola regular, mas eu sei que ela tinha até um background de pedagogia ORF, a abordagem ORF, tanto que eu vou falar mais para frente, tem até exercício com xilofone. E aí Suzuki chegou na Dorothy e falou, Dorothy, eu quero que você conheça aqui o meu instituto, eu quero que você assista às aulas da educação infantil e quando você voltar para o Canadá, não se esqueça dos bebês. E isso ficou com Que ela. responsabilidade, hein? Pois Suzuki realmente deu a ela essa missão, não se esqueça dos bebês, porque eu acho que ele se impressionou com o filho dela, né? E os exercícios que hoje a gente faz com as crianças,
a gente vê que realmente desenvolve muitas habilidades, né? Em crianças tão pequenas, né? Em bebês, isso é possível. Então, aí Dorothy, junto com a sua filha Sharon, vão conversando e montam o currículo que hoje é conhecido como Suzuki Early Childhood Education. Que legal. E aí, no caso, a criação é completamente das duas juntas. Isso, é E, delas. e elas, e aí uma delas, então, era e ainda é, no caso, teacher trainer de piano, ou ela continua? Não. Atualmente a atuação, só que a Dorothy já está mais velha, a Dorothy já passou dos 80 anos. Eu acho que hoje ela não faz mais viagens, provavelmente, mas todo ano ela está lá na semana de capacitação, acontece sempre no Canadá. E ano passado eu tive o super privilégio de ter a Dorothy como a minha teacher trainer do nível que eu estava fazendo. E realmente é uma pessoa muito, muito, muito incrível. Recomendo muito que vocês vão lá na página da SAA. Eu mandei para o Ricardo uns links. Não sei depois como ele vai mandar isso para quem está assistindo, deixar disponível em algum lugar, para vocês lerem, né, nas palavras dela. E é tudo muito bonito, assim. É bem. Eu costumo dizer para as pessoas que eu entendi a filosofia Suzuki ainda mais quando eu fiz o nível 1 do CICE. Então, eu recomendo muito, mesmo que você não vá trabalhar com bebês, porque Suzuki já falava sobre isso, de começar antes, de tantas habilidades, não só habilidades musicais, mas habilidades socioemocionais, né, de como a gente cria isso, né, e Suzuki tem até um exemplo que ele cita, né, nos livros, de que chega a mãe com um bebê e a irmã mais velha está tendo aula, e quando ela toca o Lá menor de Vivaldi, o bebê começa a reagir e fala, ué, mas sendo. Legal. E no caso, a criação, as primeiras turmas, como ela criou, isso veio desde 72 ou isso aconteceu com o passar do tempo? Como é que isso se encaixou como um curso, no caso, dentro da metodologia? Você sabe essas informações? Na conferência de 1989, a própria esposa de Suzuki apresenta o CICE na conferência. Então, contou para os outros professores, olha, existe um currículo voltado à primeira infância, um currículo Suzuki, e eu ouvi da Dorothy, porque a Dorothy perguntou, mas em inglês? Né? A gente faz todo um trabalho baseado na língua materna, mas eu vou fazer um currículo em inglês. E Suzuki já sabia que o inglês é uma língua importante, né? E que talvez fosse o primeiro passo para que o resto do mundo visse isso acontecer. Então, por exemplo, hoje a gente dá as aulas em inglês, mas já tem um bichinho dentro dos professores pensando, como seria isso em português, né? Já existem professoras, se eu não me engano, esse currículo espanhol, da Espanha, se eu não me engano, veio um currículo em espanhol e, a Dorothy falou que existem professores de outros lugares do mundo que já estão fazendo testes e, e tentando, não é nenhuma tradução, nenhuma adaptação, mas encontrar o seu currículo, usando o currículo dela, com a experiência que ela teve, como um guia, digamos assim. Interessante, porque essa é a ideia até do Suzuki, se a gente for ver, até dos instrumentos, né? A ideia é mais a metodologia do que o repertório em si, né? É como trabalhar, e isso dependendo do lugar pode dar diferença, né? De as músicas e tudo mais. Seria isso. Sim, você teve a oportunidade de ver no encontro de professores o trabalho lindo da Flor Canelo de introduzir para as crianças música tradicional do Peru. Então, eu acho que é exatamente isso. Existe um currículo que foi testado muitas vezes, elas não criaram esse currículo do dia para a noite, demorou uns anos. Suzuki aprovou tudo isso e
fica pra gente como inspiração, sem dúvidas. E agora, Legal. quanto tempo elas levaram, a Dorothy e a Sharon comentam que criar uma comunidade Suzuki é um trabalho leva muito tempo. Não é do dia para noite, tem que ter muita paciência. Para quem conhece a filosofia Suzuki, eventualmente vão ter pais e famílias que não se encaixam nisso. Mas as famílias que estão com a gente, elas ficam com a gente, elas ficam muito tempo. Então, eu acho que é um pouco por aí. Aos poucos as coisas vão acontecendo e quem sabe um dia, né, a gente possa ver essas gerações virar. Seria meu sonho de princesa. Legal. Letícia, só fazer um adendo aqui. Tem uma mãe que entrou aqui que ela tem um filho que vai fazer CICE a partir de agosto. Bem-vinda, mocinha. Tem uma galera aí. E aí, a história com o Brasil, como é que foi? Tem Então, pouco, basicamente vamos tem lá. pouco tempo, se eu não me engano, né? Que A tem. história com o Brasil. Existiram professoras que fizeram a capacitação fora do Brasil, mas eu não tenho a informação se estavam trabalhando com currículo ou trabalhando de alguma forma adaptada. Porque o importante é começar, né? A gente tem que começar de algum jeito. Mas a primeira capacitação no Brasil aconteceu em 2017, em São José dos Campos, e foi um esforço muito grande da Associação Suzuki, da Michele, que hoje é professora em São José, e de criar um grupo, de conversar com os professores. E a gente ficou muito tempo num grupo conversando. É um curso que não é fácil, né? Já aviso para quem está afim de fazer, não é um curso fácil no preparo. Você tem que estar com todas as músicas decoradas. É igual o curso de instrumento, mas para algumas pessoas tem um adicional que é inglês, né? E a filosofia é muito profunda. Então, com todo mundo se empenhando e se esforçando, em 2017 aconteceu aí esse primeiro curso de capacitação, veio a Wansai e a Lin para o Brasil e capacitou, as duas capacitaram 30 professores. E assim, o que eu posso dizer para vocês é que a primeira aula do CICE que eu assisti, eu chorei até, eu fiquei muito emocionada e eu fiquei assim, gente, não tem nada a ver com o que eu achei, sabe? Eu fiz inúmeros cursos de música para criança, de educação, e eu nunca tinha visto uma aula daquele jeito, assim. Pareciam duas bailarinas, porque isso é um diferencial do programa, né? São dois professores em sala de aula. E eu olhava elas dando aula e eu acho que eu ficava surpresa, igual as crianças. De repente surgiu um instrumento, eu falava, gente, de onde ela tirou isso? E a outra professora vinha com outro instrumento, parecia uma dança. É um momento muito especial, assim, que eu guardo no meu coração. E hoje, eu não sei se esses dados estão certos, eu fiz uma pesquisa antes, mas a gente tem o CICE acontecendo em pelo menos 7 estados, né? Eu tenho aqui Amazonas, Pará, Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Minas. Legal. Uhum. Acho que são eu, pelo que eu saiba, também acho que são esses. Legal. Então, Eu, em 3 anos estamos muito bem, se a gente for pensar bem, né? Para cursos que estão começando. E são cursos de. A preparação dele para ser oferecido no Brasil também exige uma estrutura completamente diferente dos outros cursos, né? Porque o nosso material de trabalho são crianças. E eu acho que eu cheguei a ler a Noemi quando ela foi, eu li o edital e tudo mais. E aí tem a questão das crianças, os pais das crianças têm que ter toda uma preparação muito, muito grande para fazer. E como ela falou, pós, ela comentou aí também, é muito complicado a Noemi para... atualiza em Porto Alegre também. Obrigada. Oh, legal, então temos 8, ótimo. 9 daqui um semestre, tá? E Então, a preparação, Ricardo, por que ela é mais difícil? Porque a gente precisa, durante o curso de capacitação, esses bebês. Esqueci de falar, né? O curso são 5 estágios, mas como toda a formação Suzuki, a gente sempre volta, é cíclico, né? Então, são 5 estágios para você ter esse panorama e
sempre refazendo, sempre fazendo as revisões que são tão Deve ser importantes. igual de instrumento também. Quando você faz o primeiro de novo, parece que você não sabia nada. Sempre tem Exato. alguma coisa que a gente acha que está deixando para trás. Aí fala, gente, onde estava isso no primeiro curso que eu não vi? Aí você vai assistir, tinha. Você E vai revisar o material, tava. diferente do curso de instrumento, pessoal, no CIC você vai dar aula para bebê no primeiro dia. E assim, você vai ter que pegar bebê no colo, vai ter que conversar com o pai. Você já toma um choque de realidade na lata, assim. Pá. Mas o que é muito bom, porque é um curso, ao mesmo tempo, tem essa parte toda filosófica e a parte técnica mesmo de ler esse exercício faz assim, esse exercício a mão faz esse ritmo. E estar com os bebês, assim, é muito especial, muito especial. Então, por que que é um curso difícil de trazer? A preparação dele é difícil. Porque a gente precisa de pais que estejam disponíveis a vir 5 dias seguidos com as crianças para elas terem aula todos os dias. Porque é muito importante para o professor ver o avanço das crianças, né? Então, quanto mais esses cursos são oferecidos, então existe uma comunidade que ela vai nascendo, né? Então, por exemplo, se os meus alunos hoje vier uma teacher trainer, é lógico que eles vão estranhar um pouco porque não sou eu e um dos meus colegas de trabalho. Eles já conhecem a rotina, então é um curso complicado porque ele exige uma educação não só dos professores que estão vindo, mas da comunidade. De saber cantar as músicas, de conhecer a rotina, é um pouquinho por aí. E a questão da capacitação para quem, digamos, eu quero fazer, digamos, o que eu preciso ter dentro logicamente, da comunidade Suzuki, dos cursos que eu já tenho que ter feito antes, o que eu preciso me preparar, como você falou, de decorar as coisas, de ler livros, se eu não me engano, né? Como é que é Sim. essa preparação? Você que quer fazer o curso de Suzuki Childhood Education hoje, você precisa ter o curso de filosofia Suzuki e eu acredito que é isso. Fazendo filosofia Suzuki, você pode fazer o CICE. A minha recomendação, faça livro 1 antes. Por quê? Para chegar no CICE com uma bagagem Suzuki. Então, eu, Rafaela, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acredito que quando você já está em contato com a filosofia Suzuki, já está, não digo nem trabalhando com inúmeros alunos, mas já está colocando em prática a filosofia, você vai chegar com uma bagagem muito mais legal, tanto para fazer perguntas para as professoras capacitadoras, quanto para absorver. Porque é justamente isso, né? A filosofia Suzuki, ela tem muitas, muitas, muitas camadas. E a gente vai trabalhar com bebê. Então, acho que vale muito a pena ter livro 1. Mas essa é a minha recomendação. Para fazer, acho que a filosofia Suzuki, acho que vale a pena entrar no site da associação para se certificar. As leituras obrigatórias, Educação é Amor, que é o livro Nurture by Love, e o outro livro, para eu não falar o nome dele errado, isso, esse que é o nosso livro que está sempre na nossa cabeceira, né? O outro livro é o Development for Age Zero. Esse livro ainda não tem português, está em inglês, mas é uma leitura muito tranquila. Com um dicionário de inglês do lado, você lê muito fácil. Também é um livro escrito por Suzuki. E eu vou ser muito sincera com vocês, esse livro me tocou mais profundamente do que o Educação é Amor. Porque Que legal. Suzuki faz um mergulho muito profundo em olhar esses alunos, né, que vêm antes do instrumento, de trabalhar com crianças tão pequenas. Interessante. Falar dos E pais. aham. É interessante falar até sobre essa questão de livros, depois eu vou pedir até para você, se você tiver dicas de livros para o pessoal relacionados a isso,
porque eu vejo muito a falta de todos nós lerem mais, entender que é um dos maiores investimentos que a gente faz para a nossa vida. Então, quando eu Uhum. estava conversando, por exemplo, com o Rodrigo, que eu conversei alguns dias atrás do violoncelo, ele está fazendo faculdade, ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos. E a gente estava falando sobre isso, porque hoje em dia, quem quer vai atrás e consegue nesse sentido, porque se você comprar o livro e falar não sei ler inglês, se você apontar o celular para a tela hoje com algum tradutor bom, de celular, traduz na hora a página. Então, pessoinhas no meu Brasil, leiam, leiam muito. Ah, ele está aí. Eu ia falar mal de você, senhor Rodrigo, ainda bem que você entrou, cara. Quase, tá bom? Buddy Cop, Suzuki, tá bom? Pessoal, E rapidinho o nome do livro, tudo. É que como a gente tá fazendo tudo no celular, eu mandei pro Ricardo, tá? Ele pode postar no Facebook depois. depois eu vou tentar colocar depois na minha live. Eu estou devendo um punhado de coisa no meu Instagram. Nos próximos dias vai sair tudo isso. Eu vou colocar a lista dos livros específicos de que você indicar também. Não sei se você vai indicar mais algum outro. Depois eu vou colocar na minha coisa. Quem quiser rápido, me manda uma mensagem depois privada que eu já encaminho, tá bom? Ó, Mocinha, então pessoal, vamos. sobre esse livro, né, o Development for Age Zero, eu separei algumas frases assim que eu sou meio antiga, eu anoto assim, Legal. porque faz parte do nosso curso fazer a educação dos pais toda a aula. Então a gente precisa estar sempre se nutrindo de material e nada melhor do que as próprias palavras de Suzuki, né? Então, uma das frases que eu gosto muito, vou ler duas para vocês. As crianças são a base de uma era. Precisamos que todos os pais estejam determinados a educar seus filhos para que se tornem seres humanos verdadeiramente civilizados. Uau. E a outra que eu gosto muito, eu gosto sempre de falar para os pais dos meus alunos, é essa. Pais que desejam educar crianças nobres devem se livrar de seus próprios problemas a partir da autorreflexão. Então, todo lar se tornará mais favorável e as crianças crescerão em uma atmosfera agradável. Então, tanto Suzuki quanto a Dorothy, e acredito que a grande maioria das pessoas, a gente tem essa crença muito forte que são as crianças o recurso mais precioso que a gente tem no mundo. Então, a gente precisa promover para elas a melhor educação que a gente pode e baseado no amor, principalmente, né? Então, como que a gente pode fazer isso para elas? É sobre isso que é o CICI, né? Então, o CICI é um programa que a gente inicia com as gestantes, porque as crianças, na verdade, o feto, é um estudo do Instituto Marques, eu também mandei para o Ricardo, para quem quiser ler depois. Ele diz que o feto começa a ouvir a partir do quarto mês de gestação. Então, o nosso curso começa com as gestantes. Então, a gestante pode participar da aula normalmente. Inclusive, existe uma lista de músicas que Suzuki recomendou que as crianças possam ouvir. A Dorothy disse que existia uma lista separada até por faixa etária, mas que isso se perdeu. Mas essa lista de recomendação de Suzuki eu tenho, se vocês me cobrarem, eu posso escrever ela para vocês e mandar. Mas com certeza tem bastante repertório de violino e muita coisa linda, viu? Então a gente começa com as gestantes, né? Porque o feto já está ouvindo. E as crianças, depois que elas nascem, elas já podem participar da aula. É claro que a gente sabe que existe um período das crianças tomarem vacina, o puerpério é uma fase bem difícil para as mães, para as famílias, então, normalmente eles vêm assim, com 2, 3 meses, eles voltam para a sala de aula e já reconhecendo muitos sons, o que é bem doido. É interessante isso aí. Eu tenho uma mãe aqui, acho que ela é do Peru. E ela teve filho numa segunda-feira e na quarta ela já queria. Isso foi antes
Tipo, ela teve filho na segunda, na quarta era a aula do filho dela, ela já queria vir com o filho. Tiveram que segurar isso porque ela teve hemorragia no parto. E aí ela conta até hoje. Aí ela esperou uma semana, veio, os filhos dela nunca pararam de fazer ela normal, mas foi muito interessante ela contar o seguinte: quando esse já era o terceiro filho, quando ele começava a ficar manhoso, chorando demais, alguma coisa, a única coisa que parava de fazer ele parar de chorar era o CD do Suzuki de violino, porque aquilo era o que ele ouvia na barriga, né? Todos os dias. Exatamente. E esse foi o clique, né, que Suzuki teve de ver uma mãe com uma bebê e quando a aluna, a irmã mais velha, tocava o Vivaldi, ela se acalmava e ela reconhecia. Então, isso é real, né? Muitas pessoas, né, muitos pesquisadores dizem para você selecionar. Normalmente, a criança, a música preferida da mãe, a que a mãe mais ouviu, vai ser a música que vai acalmar. Então, é o que a gente recomenda, né? Vocês podem, mamães grávidas, vocês podem pegar uma música e colocar bastante a barriga para ouvir, cantar bastante. Ontem o Carmelo falou que a mãe dele cantava ópera enquanto estava grávida. Isso com certeza trouxe benefícios para ele, né? Não tenho Uhum. dúvida. Então, esse curso é para gestantes e para as crianças para os 1000 primeiros dias de vida após nascimento, que dá até 3 anos de idade, normalmente, mais ou menos. E o que são os 1000 dias de vida de importância para uma criança? Porque eu sei que vocês falam muito disso, né, nos cursos, né? Isso é interessante de comentar, porque eu já recebi uma palestra dessa da Noemi já. Quando ela chegou, ela, Ricardo, os Aí, mil Noemi, dias. por quê? Porque nesse período, eu não vou saber falar qual que é a porcentagem certa, mas mais de 90% da energia da criança é para a formação do cérebro dela. Então, esses 1000 primeiros dias, eles são essenciais. Então, por isso que a, quanto mais a ciência, né, avança, porque antigamente não tinha como fazer testes em bebê, não tinha o aparato tecnológico. Hoje, as que dá até dó, fica muito bonitinho, eles colocam uma touca, né, o eletroencefalograma, coloca na criança e elas ficam tão bonitinhos, com aquele monte de treco na cabeça, para justamente captar a atividade cerebral, né? Antigamente não se tinha ideia disso. E olha só que doido. Suzuki já falava sobre muitas dessas coisas sem existir a tecnologia, né? Através da observação. Então, hoje a ciência corrobora muitas das coisas que Suzuki disse. Boa, Rodrigo. E no caso da estrutura e do currículo, você já está falando mais ou menos um pouquinho, mas E conta, já vamos para a prática. Como é a estrutura de uma aula do CICE e o currículo dela? O que tem se você já quiser meio que fazer você fez curso de outras metodologias e tudo mais, se você já quiser fazer um link, mas tenta explicar basicamente uma aula já Suzuki no CICE. Já começo falando de cara para vocês que eu fiz muitos cursos de inúmeras abordagens. Não quer dizer que uma é melhor ou pior que a outra, mas o programa Suzuki me cativou muito porque é possível criar cenários. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Então, o diferencial o que me chamou a atenção primeiro quando eu fiz o curso, o nível 1, foi assim, que são 2 currículos. Então, a gente tem um currículo que se chama Semana 1, um currículo que se chama Semana 2 e só. Só. Então, quando eu cheguei, eu falei, ué, mas cadê as outras músicas? Mas cadê os outros instrumentos? Mas como assim? Eu dou aula, cada semana eu trago um instrumento novo para as crianças. Cada semana é uma música nova. Cada semana é uma nova experimentação.
E depois que eu comecei a estudar, eu acho que eu entendo por que que também as coisas são assim. No Canadá, as crianças já possuem na escola um ensino musical muito bom. Então, eu acredito que na escola elas já tenham essa aula de música, de explorar, de testar, de pegar vários instrumentos. E nessa aula que seria fora, né, da escola, você tem o pai, você tem a mãe junto, então tem os fundamentos, né? Então as crianças, elas aprendem por imitação e por repetição. Então, agora a gente pode entrar mais no papo da língua materna, né? Então, para quem já fez os cursos Suzuki, sabe que Suzuki estudou e observou como as crianças adquiriam a linguagem, e a partir daí ele teve esse insight de como o cérebro humano é incrível, como a força vital das crianças é incrível, elas aprendem a falar, né? Parece algo tão simples, mas não. Então, Suzuki estuda, tá, como que a gente ensina uma criança a falar? Ela vai emitir um som e a gente vai comemorar. E aí a gente vai repetir o certo. E ela vai emitir, a gente vai comemorar, vai dar reforço positivo, até que depois de muita imitação, muita repetição, vai sair a primeira palavra. E aí a gente vai comemorar muito, 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 e assim vai indo. Então, no curso dos bebês, a gente trabalha muito com a repetição, porque a repetição ela se torna um local seguro para a criança. Então, tanto aos poucos eles já vão reconhecendo, eu já sei que depois dessa atividade a gente levanta. Isso é uma habilidade, né, que a gente chama de antecipação. E então, a partir do material que elas conhecem, a gente vai acrescentando camadas. E eu não tinha visto isso em outras abordagens. Pelo menos com os professores que eu estudei, os cursos que eu fiz, era muito material novo sempre, muitos instrumentos, muitos timbres. E não que eu ache isso ruim, eu acho isso bem legal, na verdade. E então é assim que a gente trabalha. A gente tem esses dois currículos, semana 1, semana 2, com os exercícios numa sequência específica. Cada exercício é feito de uma maneira. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso se der tempo. E a gente vai trabalhar exatamente com camadas. Então, cada vez que a criança está repetindo, não é que ela está vendo a mesma música, pode ser que tenha. Te lembra alguma coisa, Ricardo? Não, Tipo não uma. é isso, é porque tem uma mãe aqui que tá chamando outras pessoas para assistir, tô gostando de ver, tô dando um ok para ela aqui, ó, chama. Mães goianas precisam assistir. Então, é exatamente como num livro de instrumento, né? Cada vez que a gente retoma um repertório, ele não está sendo feito igual. E pensando nas crianças, quando chega um bebê de 3 meses, a gente não espera que ele vai rolar a bola na atividade da bola, né? Até cognitivamente falando, a gente sabe que uma criança de 3 meses, talvez o olho dela vai tentar acompanhar. Talvez ainda ela não tenha nem a estrutura necessária Muscular. para a cabeça dela virar, né? Então, também é sobre isso. Ensinar para os pais os pequenos passos. Isso na aula de instrumento é um pouco mais difícil, né? A gente não precisa convencer um pai de um bebê que o bebê depende dele. E também você não vai falar para um bebê de 3 meses que ele fez errado, porque ele não rolou a bola, né? Uhum. Interessante. E aí, como a. Deixa eu ver como é o nome da mocinha aqui. Silene, Isso, é isso? Ela. semana 1, uma lista de exercícios, semana 2, outra lista. E fica intercalando, semana 1, semana 2, semana 1, semana 2. E aí é bom, então, falar sobre isso, então. Não se adiciona, basicamente, música nova, instrumentos novos, não tem muita coisa fora. E aí o intuito é pensar numa revisão e que as crianças aprendam a lembrar disso. Então, existe um set único de instrumento e de material. É claro que
conforme você vai ganhando experiência, você vai achando coisas que podem melhorar a sua aula, né? Mas, assim, as coisas mais caras, isso eu achei bem diferente de todos os cursos que eu fiz. Você precisa ter os instrumentos, eles precisam ser de altíssima qualidade, porque a gente já está dando esse exemplo para a criança desde antes dela nascer, né, basicamente. Então, o investimento ele é alto, mas você não vai fazer ele inúmeras vezes, né? Talvez depois de 10 anos quebre alguma coisa, desafine um instrumento. Então, só para vocês entenderem, eu estou falando de instrumento. Então, a gente tem o tambor pirulito, que é o da minha foto. Gente, eu descobri que isso aí era um tambor quando eu fui lá em Brasília, tem umas 3, 4 semanas agora. Eu não sabia que era um tambor. Quando eu via na sua foto, para mim era tipo um chocalho, alguma coisa. E eu achei tão legal, eu não sabia que era, porque eu só via sua foto de algumas pessoas, não sabia. É muito bonitinho o som dele. É lindo! E justamente porque ele é um material que é fácil do professor manusear, né? E segurar, e envolver a criança no seu braço e ela tentar tirar um som ressonante bom. Tudo isso a gente quer. Por exemplo, pensando num bebê de 4 meses. Talvez ele ainda esteja aprendendo a pegar. Então, quem vai pegar o instrumento pela criança? O pai, a mãe. E a gente está ensinando já o pai a tirar uma ressonância boa, uma ressonância bonita. Ai, falaram que esse tambor é lindo, ele é lindo mesmo. Nossa, ele é muito bonitinho. Eu gostei demais do som dele, do timbre dele, eu achei muito legal. E aí, é até interessante. Nanda, a ideia, eu vou responder essa agora, Rafa. A ideia para começar no CICE é 9 meses antes da mãe nascer. Gostou dessa? É assim, né? Que fala? Exato. E é muito legal porque eu acho que foi com você, conversando em um dos cursos que a gente se encontrou em São Paulo, que foi onde eu encontrei a dona Rafaela. E é interessante porque eu achei muito bonito essa parte de falar da qualidade dos instrumentos. E é a nossa luta que agora, porque agora o dólar não está ajudando, o euro menos ainda, mas a gente está tentando já fazer isso, comprar o Estúdio 49, se eu não me engano, e fala um pouco assim, eu acho que é uma filosofia muito bonita de nós, professores Suzuki. Eu acho que eu estava comentando isso ontem, eu acho que eu falei ontem, falei com o Carmen, eu falei com o Rodrigo, para professores. Deem, a ideia sempre é essa, dar o melhor exemplo para o seu aluno. Então, nós, como professores, até de instrumento, a gente tem que estar com um violino bom, com cordas novas, com ressonâncias em dia. Então, não é, eu dou aulinha, aquela aulinha de violino. Não. No nosso nível que a gente está, é o melhor. E aí eu achei muito bonito você falando sobre isso, né? Porque, especialmente dos. Eu não vou saber falar o nome, Glockspinga, não sei. Glockenspiel. Mas, Esse como é aqui. que fala? Glockenspiel. Glockenspiel. Eu vou aprender esse. E é muito legal. E é legal por causa disso. A gente ouve as ressonâncias mesmo desse nível de instrumento, né? É muito legal isso. E o trabalho de ressonância que a gente vai falar, a gente deixa para falar no violino muito para frente, já Já começa começa. aí. E isso é o mais legal. E, O... por exemplo, como que as crianças aprendem a falar? Elas estão ouvindo, né? E, como que a gente faz essa transposição para a música? Elas precisam ouvir música. Então, no caso, Suzuki tinha as melhores gravações para as crianças terem de exemplo. Então, ele até fala no livro dele: quem é seu professor? Meu professor é Heifetz, porque eu ouvi aquela gravação, né? Então, hoje a gente tem as gravações de referência. Para o Cici também existem as gravações de referência, né? Então, tem um CD. Gente, eu não achei o CD, mas a Sharon gravou essas músicas, né? A Sharon também é cantora, tem uma voz super bonita. Tem até uma história engraçada que ela contou que teve um aluno que ia começar, mas por algum motivo entrou em recessão, não deu tempo do aluno começar, mas ele recebeu material e a mãe ficou ouvindo o CD com o bebê, né? Com o repertório da aula.
Aí diz que na primeira aula, quando a Sharon deu oi, o neném até arregalou o olho assim, porque ele reconheceu que a voz dela é a voz do CD. Que legal, olha que legal, gente. Então, para o Interessante CIF isso. também existem gravações de referência, gravações com arranjos lindos. Muitos pais falam assim, ai, tem essa música no YouTube. Ai, o canal, que eu não vou citar Fulano. nome, que todo mundo sabe qual é, também tem essa música, né? Aquele canal de crianças bem famoso, assim, de canções infantis. Só que os arranjos são pobres, a voz nem sempre ela é boa, afinada, né? Então, a gente já está cuidando isso desde muito cedo. Perguntaram assim, são dois repertórios? Não, o repertório é extenso, né? O repertório é grande. Falando um pouco, entrando nisso, na aula a gente tem canções de roda, parlendas, danças, rimas, o que eles chamam de canções de ação. Então, são canções que a gente está cantando e imitando o que está falando, imitando bichos, ou as ações das músicas. A gente também tem essas coisas assim em português, né? Se a gente for fazer um resgate, então elas selecionaram essas músicas. Eu perguntei para Dorothy, porque eu fui curiosa mesmo. Eu falei, mas por que você escolheu essas músicas? Certinha. Então, eu aproveitei que tinha um momento lá com ela e ela falou assim: Olha, eu recomendo que lembre das músicas que a sua mãe cantou, que a sua avó cantou. Então, são essas as músicas que foram escolhidas. Posso até adiantar para vocês que, claro que isso não para gente, porque para gente é novo, né? Mas já existe um movimento dentro da comunidade, né, de professoras do CICI de discutir, mas essa música, será? Essa música fala uma coisa que hoje em dia já não é tolerável dizer. Então, eu não acho que seja um material absoluto, né? A gente já viu isso nos instrumentos, né? Revisão, peças entram, peças saem. Então, as professoras que trabalham com esse currículo há mais tempo já estão fazendo essas Essa discussões mais revisão. profundas. Mas existe o E interessante repertório. isso, porque é a mesma lógica até dos instrumentos, porque se mudar a música, ou no caso, digamos que você queira adicionar uma, você tem que criar consistência naquilo, né, no seu trabalho, e a repetição. Então não é, vou colocar essa aqui, tal, e depois eu vou tirar a semana que vem ou na outra. Não, se você for colocar, já tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado, até pelo que eu entendi, assistindo um pouco das aulas lá em Brasília, que elas, se não me engano, elas mesclam um pouco, pelo que eu entendi, mas tem que ter uma lógica de uma conexão com a outra, né? Que é o que você falou, que eu achei muito interessante. É muito interessante como funcionam os professores e tudo. É Sim, muito legal. Eu e minha esposa, nós ficamos lá, acho que a gente ficou 4 horas assistindo só a aula de bebês. Foi muito ai, que legal. E legal. são eram vários níveis de idade e tudo mais, mas foi muito legal. Foi uma experiência muito interessante e deu para ver em cada etapa, tipo assim, esses aqui começaram agora, esses aqui tem 1 ano, esses aqui tem 3 anos. É muito interessante o desenvolvimento das crianças. Como é que eu vou falar? Que eu acho que é o nosso maior, a nossa maior desafio como professor de instrumento lá em cima, a conseguir ganhar o pai, para ele entender assim, não, eu realmente preciso ajudar, eu realmente faço parte disso aqui, eu realmente tenho que prestar atenção e entrar no jogo, né, na brincadeira de levar para casa, de fazer tudo muito sério, né? Então eu achei muito interessante isso porque deu para ver todos os processos, tanto das crianças quanto dos pais. E Exato. aí, então basicamente, você tem mais alguma coisa para falar sobre a questão da estrutura da aula? Fala um pouco sobre isso, a questão de ter dois professores, como é que funciona essa parte? Por que são dois professores em sala de aula? Primeiro porque trabalhar com bebê, para quem trabalhou com bebê sabe, a concentração, às vezes ela é bem pouca, dura pouquíssimo tempo. Então, a gente tem que pegar e ter fluência, né? Então,
quando tem dois professores, foi o que eu falei que eu fiquei super impressionada na primeira aula que eu vi. Enquanto uma professora estava saindo com tambor, a outra estava entrando já com outro instrumento. Parece que durante a aula inteira acontece uma atividade que ela não acaba. É uma dança. Eu gosto de pensar assim, é uma dança. Então, enquanto um professor termina, o outro já está começando. Então, a conexão entre os dois professores ela é muito importante. Mas, assim como tudo na vida, ela tem que ser treinada, né? Eu não acredito que as pessoas são sincronizadas por causa de um milagre. Precisa treinar bastante. E no início, é difícil mesmo, né? Assim, no início você vai atropelar outro professor, ele vai te atropelar. Às vezes você está pensando, não, escolhe aquele aluno. E aí escolhe, enfim, coisas acontecem, mas trabalhar em dupla é muito legal porque as crianças têm exemplos de personalidades diferentes, né? Então, às vezes, um professor é mais agitado, outro professor é mais calmo. Eu lembro, eu até vi que a Marinalva estava aqui na live, não sei se ela ainda está aqui, e eu lembro que fazendo os cursos eu olhava a Marinalva dando aula e falava, nossa, gente, como a Marinalva é calma e eu sou tão agitada, mas é lindo ver ela dando aula para as crianças, né? Então, as crianças já estão tendo exemplos com personalidades diferentes, afluência e trabalhar em time. Ai, Marinalva, linda! Um beijo para você. Marinalva, você é o nome da minha sogra, a terceira Marinalva que eu acho na Terra. Ela é muito fofa, Legal. gente. E também são duas pessoas com olhares atentos. Então, no final da aula, a gente vai bater um papo e às vezes o outro professor viu um negócio acontecendo incrível que você não viu. Então, por isso que é tão importante ter dois professores, né? Para ter a fluência da aula, esse olhar múltiplo. Lu, saudades de você também. E alguém até perguntou, é bom falar sobre isso, a questão da duração da aula, e se eu não me engano tem uma atividade bem legal no final, que é a parte de leitura, ou no caso vocês conversam com os pais alguma coisa, tem uma finalização bem bonita, né? Na verdade Sim, tem um começo também diferente, conta um pouco, tipo assim, começou uma aula, o que que acontece? começou Não a conta aula, a todos gente os vai chamar segredos, os não conta todos os segredos, deixa o pessoal ir fazer o curso. A gente chama os pais para o momento que a gente chama de educação dos pais, né? Então, antes de entrar na sala de aula, eu e o Guilherme, né? Que o Guilherme dá aula comigo na Escola Suzuki de São Paulo, a gente gosta até de colocar temas, né? Ah, essa semana a gente vai falar sobre algum dos conceitos Suzuki, ou a gente vai falar sobre como criar um ambiente livre de pressão, que é tão importante. A gente pode colocar temas e a gente tem que acolher os pais, né? Então, normalmente a gente agradece por eles estarem ali, porque sair com criança, gente, com bebê, não é fácil, né? Vira e mexe a gente recebe uma mensagem, eu estava saindo de casa e rolou aquele cocô, vamos atrasar. Então, sair com Tô com o vontade de bebê comer realmente chocolate agora. tem que ter uma disponibilidade. E é um momento que a gente está, às vezes, dando orientações para eles do que olhar eles vão ter durante a aula, né? Então, eles vão receber instruções. E a gente vai agradecer eles, e enfim. Então, tem a educação dos pais antes. E aí que a gente começa a aula. Quer dizer, a aula começa com a educação dos pais, mas depois disso que a gente entra na sala de aula. O final E da aí entra aula. todo mundo junto. Oi? Como é que entra na sala? Até isso, né? Entra todo mundo junto, tem uma recepção, tem todo já um processo desde entrar na sala, né? Isso. Normalmente entra um professor, o professor que vai estar de auxiliar, né, na atividade, porque a gente reveza a liderança a cada exercício, para justamente cuidar do aparato tecnológico, né? Ligar o rádio, colocar música. Então a gente começa sentando em roda.
para as crianças se conectarem com o centro, trazer a atenção para eles para o local da nossa aula e para eles se conectarem com os amigos, com os pais, com os professores. E o final da aula, depois que a gente tem a leitura, né? A gente termina a aula lendo um livro e a gente traz livros para as crianças, tanto para os pais lerem histórias para as crianças, porque o hábito da leitura é muito importante, né? Acho que nem preciso gastar tempo de falar porque é importante ler para os filhos, né? Esse momento de conexão tão lindo que acontece. E também é o momento onde os pais vão fazer o diário, né? Todo final de aula os pais vão anotar as coisas que eles viram de legal que aconteceu, né? A gente quer justamente que os pais tenham esse olhar para o positivo, né? Porque fala assim, ai, meu filho saiu 5 vezes da sala hoje. Todo mundo sabe isso, mas às vezes, hoje o meu filho conseguiu guardar um instrumento com delicadeza. Na semana anterior isso foi desafiador, então a gente conseguiu fazer isso essa semana. Passando um pouquinho mais para frente do currículo, esse currículo ele tem objetivos, né? Então, assim como os instrumentos, né, os livros de instrumento, existem habilidades que a gente quer, né, desenvolver. E o que eu percebo é que as habilidades musicais, elas aparecem muito rápido, né? As habilidades musicais, elas vêm, que é andar no pulso, bater palma com a música, tocar um instrumento na hora certa. Isso acontece, gente, é realmente muito, muito natural. Eles conseguem fazer super bem. Mas agora, compartilhar o instrumento com o colega, lidar com não ser escolhido, isso também é um diferencial que eu vejo desse currículo. Os outros lugares que eu dei aula, todas as crianças tinham todos os instrumentos sempre. E no CICI não, tem algumas atividades que a gente chama que são atividades que têm solos. Então, não são todos que têm vez. Calma, todas as crianças vão ter vez durante a aula, mas não são em todos os exercícios. Então, tem exercício que todo mundo toca, tem exercício que alguns tocam. E algumas crianças se frustram, e é justamente aí que a gente entra. A gente quer desenvolver o quê? O autocontrole, a paciência, você apreciar que seu amigo está tocando e comemorar a vez dele. E sim, gente, isso é possível de treinar, né? Então, as crianças, normalmente, elas não chegam querendo compartilhar as coisas, né? Porque elas nunca tiveram oportunidade de fazer isso, né? Então, vira e mexe, chega um pai, uma mãe que vai fazer aula pela primeira vez e eles acham que foi um desastre. Ai, meu filho se jogou no chão. Ai, ele não quis compartilhar. Tá, mas a gente deu a oportunidade dele fazer e treinar isso? Muitas vezes não. Então, o nosso ambiente de aula, a gente diz que é um ambiente seguro para treinar inúmeras situações com as crianças. Então, elas vão se frustrar, porque a gente vai se frustrar na nossa vida. Mas existem as pessoas que vão se frustrar e fazer coisas ruins, e tem pessoas que vão se frustrar e lidar com isso, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar para vocês, eu tinha uma aluna no CICI. Espera, segura o exemplo, porque vamos começar mais uma que já deu 1 hora. Gente, voltamos com o segundo bloco de Frente com Saúde. Eu falei que ia ser muita coisa, mocinha. Boa sorte. Até agora mesmo. Gente, volta todo mundo, hein?